Manifestações de 1º de maio. Como interpretar esse fenômeno? No último dia 1º de maio desse ano, em mais de 9 capitais brasileiras, as pessoas saíram às ruas para manifestar a favor do governo federal. Há aqueles que têm dito que é um fato histórico nunca ocorrido na história do país, em razão dessas manifestações terem defendido o apoio ao atual governo federal. Há também aqueles que digam que outras manifestações paralelas ocorreram contrárias ao governo, mas que de alguma forma demonstram uma certa tendência a uma sabotagem ao próprio governo. Será que essas análises correspondem com a realidade, com os fatos? Aquilo que tem defendido o governo federal com base na defesa de combate a um tipo de ditadura do judiciário tem fundamento jurídico? É para analisar esses fatos que nós vamos conversar hoje no Protagonismo Regional em Debate dessa semana com os nossos especialistas. É 1 minuto, eu aguardo você. Até já. No último 1º de maio, diversas capitais brasileiras registraram a ocorrência de manifestações pró-governo. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes empunhavam faixas pedindo o fim da corrupção, a criminalização do comunismo, o voto impresso e ataques ao Supremo Tribunal Federal. O Eu Autorizo o Presidente também marcou presença em todas as manifestações, indicando um forte apoio popular a possíveis medidas de rompimento institucional. A maioria dos jornais minimizaram as manifestações pró-governo, e alguns até os relacionaram a uma tentativa de manipulação a favor do regime militar. Nesse sentido, é necessário voltarmos a questionar. Ainda que o cenário de polarização seja evidente, é possível afirmar que o Brasil vive o protagonismo de um ativismo popular consistente na base de suas reivindicações? O que poderíamos falar dos movimentos desse 1º de maio? Eles refletem a insatisfação com o modelo de democracia vigente no país? Quais os reais riscos de uma ruptura institucional e quais seriam as suas consequências? Vamos tentar entender tudo isso no programa dessa semana. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Pela introdução, todos vocês já puderam ver que vamos falar dos movimentos de 1º de maio, dos protestos que ocorreram no feriado do Dia do Trabalho. Para analisar tudo que foi falado aqui, eu estou recebendo no estúdio mais uma vez o delegado Romano, professor universitário. Vai analisar do ponto de vista do direito, da experiência dele como professor e ativista político, esse fenômeno no Brasil. Obrigado, Romano, pela tua satisfação, pela tua presença. Eu quero chamar também no vídeo agora e cumprimentar o deputado Oscar Castelo Branco, deputado estadual pelo PSL, vai nos ajudar nessa análise também. Deputado, obrigado pela sua participação. No outro vídeo está a professora e consultora palestrante e nossa companheira de apresentação na plataforma Protagonismo Cidadão, professora Lúcia Helena Cordeiro. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Eu quero rapidinho aqui já chamar o delegado Romano. Romano, como é que você viu essas manifestações de 1º de maio? Obrigado mais uma vez. Obrigado, é uma honra estar aqui no seu programa. Eu já saúdo inicialmente a professora Lúcia Helena, uma grande amiga, e sou um admirador dela, do trabalho relativo à educação, e também ao deputado federal Castelo Branco. Estadual. Estadual, perdão. Então, com relação à manifestação e às manifestações no Brasil, em algumas capitais me surpreenderam, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, em razão do volume das pessoas.
nós imaginávamos que haveria uma movimentação de magnitude atendendo principalmente às reivindicações do próprio presidente da República, que ele está cada vez mais de uma forma institucional isolado na presidência da República. Vemos que várias outras instituições vêm sobrepondo-se à competência estabelecida na Constituição Federal e conforme você havia até comentado no princípio, o risco de uma ruptura institucional, essa ruptura já houve, já existe, principalmente em razão do Supremo Tribunal Federal e de congressistas, né, do Congresso Nacional que, ao invés do debate político dentro da Câmara ou do Senado, enquanto minoria, eles levam o que deveria ser no Parlamento, né, de uma forma democrática, com seus legítimos representantes do povo brasileiro, eles vão reivindicar a pauta ou a demanda ou até a anulação de uma votação constitucional dentro do Parlamento, seja na Câmara, no Senado ou até no Congresso, conforme o projeto de lei votado e discutido no Supremo Tribunal Federal. E nós vemos que hoje o ativismo político do Supremo Tribunal Federal e, portanto, um ativismo judiciário, ele extrapolou os seus poderes e, sim, é o Supremo o maior risco à democracia e ao Estado democrático de direito. Eu queria ouvir a opinião do deputado Castelo Branco, como ele está enxergando esse comportamento da sociedade e esse clamor trazido por muitas lideranças por uma intervenção do Poder Executivo Federal, até no sentido de instituir um novo regime militar no país, se ele acredita que há esse risco e, havendo esse risco, qual a análise que você faz a respeito dessa possibilidade? Deputado, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo aqui no nosso programa. A honra é minha estar aqui. Eu mando um grande abraço para o delegado Romano, para a professora Lucilena. Parabéns ao protagonismo regional por mais essa iniciativa. Bom, eu vou fazer algumas considerações preliminares antes de entrar no tema. A primeira, nos surpreendeu o movimento do dia 1º de maio, tradicionalmente ligado a uma pauta de esquerda. A data nasceu de uma reivindicação sindical, mas dessa vez houve uma leitura diferente. O trabalhador de direito e de fato, em todas as suas matizes, seja ele um pequeno, um médio ou um grande, né? Seja ele um trabalhador empreendedor, foram às ruas dizer que querem trabalhar. Então essa foi a minha primeira leitura. Perfeito. A segunda leitura é que houve um número imenso de pessoas, muito maior do que qualquer outra manifestação do Dia do Trabalho já ocorrida no Brasil. Números estes só equiparados às movimentações de rua na época do impeachment da então presidente Dilma. Para o senhor ter uma ideia, além de mais de metade das capitais brasileiras, 52 cidades, o que totalizou mais de 25 milhões de pessoas nas ruas. Realmente foi impressionante. O terceiro ponto é que as pautas que levaram as pessoas às ruas também estavam polarizadas, né? 90% foi em busca de determinados conceitos, que eu já vou falar, e teve ali 10 ou 15% que foi falar da insatisfação ou de movimentos contra o atual governo. Nos 85%, 90% que foram falar a favor do governo, foram dar legalidade ao presidente, foram dizer que estão juntos com ele, foram dizer que, apesar de todos os problemas pelos quais o Brasil tem passado nesses últimos 2 anos, e não foram poucos, estamos juntos no sentido de transformar o Brasil num lugar melhor. E, acima de tudo, que a população quer trabalhar, quer produzir e quer legitimizar a atuação do presidente da República, que foi eleito pelo voto democrático. Concluiu, deputado? Eu vou passar para a Lucilena. Como vai, Lúcia? Está nos ouvindo bem? Estou vendo e ouvindo bem, gratidão ao convite e estar mais uma vez com o deputado Castelo Branco e o delegado Romano, em várias situações, nós já estivemos juntos, sempre é uma honra.
Sérgio, essa pergunta sempre me faz me colocar de uma maneira que eu digo que a população está protagonizando, até usando o nome do nosso programa, Protagonismo Regional, na medida em que legitimou o que a gente aprende, pelo menos quem gosta de estudar, né, a Constituição brasileira. Se você pega lá no seu artigo, né, 5º, no inciso 16, está lá uma frase que eu acho bárbara: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente da autorização. E o que nós observamos foi exatamente um movimento alegre, pacífico, benéfico, sem violência. Ninguém depredou nenhuma propriedade pública ou privada, onde as pessoas apenas foram se colocar que nós que votamos estamos dispostos a trabalhar juntos para um Brasil melhor. Então, a minha leitura foi que o povo começou a se politizar um pouquinho mais. A minha leitura foi essa: nossa, que bacana, as pessoas estão buscando realmente se colocar. E antigamente as pessoas fugiam da pauta política. Você acredita, Lúcia, que essas manifestações elas refletem uma agenda da sociedade? Ela está alinhada com o pensamento majoritário da sociedade? Ou você acredita que isso representa um público mais segmentado, mais ligado ao presidente Bolsonaro? Como é que é a tua leitura como cidadã? Olha, eu conversei com as duas, né, com várias pessoas nas duas linhas, vamos chamar assim. O que eu observei que havia sim muito alinhamento, né, com o atual presidente, mas também outros que, embora não alinhados nem com um nem com o outro, acharam que a hora é de se colocar em ação benéfica. Deputado, eu gostaria, antes de voltar para o Romano aqui, de endereçar mais um questionamento a respeito da insatisfação ou provável insatisfação com o modelo de democracia vigente no Brasil. Como é a sua leitura a respeito disso? A gente tem visto em alguns veículos mais alinhados com o pensamento conservador no Brasil, muita pressão a respeito do nosso modelo, do nosso regime de democracia. A gente vai aprofundar em programas futuros, inclusive o papel do Senado frente ao Supremo Tribunal Federal, talvez um papel que não está sendo cumprido pelos senadores. Enfim, é uma questão que a gente vai abordar, mas esse sistema tripartite, da forma como nós estamos nos relacionando com o poder legislativo, ou seja, o poder executivo, como ele trabalha isso, há um poder muito grande concentrado no Congresso Nacional e até com o próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, em razão desse contexto todo, o senhor entende que há uma leitura clara da sociedade quanto ao nosso regime democrático e esses movimentos também refletem essa insatisfação, ou eu estou enganado nessa leitura? Não, o senhor tem razão no diagnóstico. Eu é que vou ter que ter muito cuidado para falar do tema, né? Porque o mar está repleto de tubarões. Então eu vou ter cautela, ainda que com as minhas ressalvas parlamentares. Porque senão pode parecer que você está sendo contra a democracia. Não é isso. Eu vou fazer 3 colocações importantes que vão abrir a minha fala desse mote que você nos traz. O primeiro é do Winston Churchill, quando perguntado sobre a democracia, porque a Inglaterra, ainda que no sistema monárquico, passou também por esse problema. Ele dizia: olha, a democracia é o melhor regime que ainda existe, e o pior também. O segundo pensamento vinha do nosso querido Visconde, depois Barão de Mauá, que dizia que o processo democrático ele é excelente, tanto que prejudica muita gente. E por fim, um grande filósofo grego, da onde nasceu o termo democracia, dizendo que a democracia era o melhor que existia, mas nós estamos esperando algo melhor. O fato é que realmente o atual modelo que está em vigor no Brasil não está funcionando. Há uma insatisfação popular crescente, porque na Constituição se apregou 3 poderes,
é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Hoje já são 4 poderes, a gente colocou o Ministério Público, que acabou assumindo uma função de protagonista, tem um 5º poder, que é a própria imprensa, e há quem diga que estão havendo invasões de competências. Nós vamos falar isso quando vamos falar aí do STF. Ou seja, os poderes não estão se respeitando e a máquina não está funcionando como deveria. Além disso, cabe salientar que nós somos uma democracia relativamente jovem. Se você fizer uma retrospectiva da história do Brasil, né, nós tivemos aí um período de 90 anos, aliás, vamos começar um pouquinho antes, então, 300 anos de colônia, depois 100 anos de império e depois uma república repleta de percalços, com grandes momentos de governos ditatoriais ou de governos fortes. Então nós somos uma democracia adolescente. Se a gente colocar na linha do tempo realmente os momentos de amadurecimento no Brasil, se a gente fosse fazer uma analogia entre a nossa idade cronológica e a de um ser humano, nossa democracia está em formação. Agora, eu concordo com a professora no sentido de que a população está ganhando muita consciência do seu papel de protagonista e da força que realmente tem. Não de ser manipulada, mas de poder manipular. Dela poder, de sua própria consciência, ser agente modificador. Bom, eu acredito que essas manifestações foram muito saudáveis e acredito que nós estamos caminhando para uma mudança de regime. Nossa Constituição já tem 483 emendas, uma Constituição jovem de 1988, um país que já passou por 6 constituições, quer dizer, não dá, tem alguma coisa errada. O Brasil vai precisar se rever, já está precisando se rever, em todos os sentidos. A reforma da Constituição, uma nova Constituição, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma da Previdência. Eu tenho que lavar a roupa suja e tenho que fazer a reforma de tudo, porque não está funcionando. Eu acho que o 1º de maio foi uma resposta da população de que não está funcionando. Que pensou que a mudança do presidente fosse ser a salvação da pátria, mas não foi. E não por culpa dele ou de qualquer outro que assumisse. O mecanismo é ruim. Realmente. A gente vai ter que passar por esse processo agora. Eu volto para o Romano aqui. Se você quiser analisar essa pergunta que foi comentado aqui, tanto pela Lucilena quanto pelo deputado Castelo Branco, fica à vontade. Mas eu quero também, além dela, se você quiser falar, para a gente avançar um pouquinho mais, dos riscos que a gente corre dessa ruptura. Você falou no começo que você, na tua opinião, já houve essa ruptura, quando nos atos do Supremo Tribunal Federal, os ministros extrapolaram as suas competências, né, flagrantemente. Nítido. E aí, vamos falar até de uma coisa que é muito comum a nós dois. Você é delegado, eu trabalhei com segurança pública há muitos anos, nós sabemos que o inquérito jamais pode ser conduzido pelo judiciário, né? O inquérito precisa de todo aquele processo, né, inquisitório, e o judiciário tem que estar ali numa condição neutra, né, de neutralidade para avaliar provas, enfim, né, tem a função do Ministério Público de acusação. Quem tem o mínimo conhecimento de direito conhece isso, quiçá quem está lá no Supremo Tribunal Federal. E quando os caras flagrantemente rompem essa barreira, né, eu entendo quando você quer dizer que houve aí uma invasão de competência e uma ruptura no nosso sistema. Agora, vamos falar do ponto de vista prático, né? Como é que a gente está lidando com essa realidade e como é que você, como agente político, vê os desdobramentos desses riscos todos? Bom, eu queria começar dizendo que, além de delegado de polícia, eu sou mestre em Direito e professor universitário, tanto de Direito Penal e Processo Penal. Então, eu queria também dizer que, pela primeira vez na minha vida, eu vi um 1º de maio sem uma bandeira vermelha. Eu não vi uma. Eu não sei se alguém conseguiu ver. Foi a primeira vez numa comemoração de um feriado mundial de 1º de maio, Dia do Trabalhador, que somente famílias foram para as ruas com as bandeiras do país, né, com símbolos nacionais, com as cores da nossa nação.
E não foram para poder fazer uma arruaça ou depredar, como a professora Lúcia falou, propriedade privada ou pública. Então, existem muitos aspectos, né? Até o que o deputado Castelo Branco falou, é que o tempo não permite. Mas eu creio que a democracia, como no mundo todo, ela está sofrendo uma crise em razão das ações da representatividade, ou seja, existe o ordenamento jurídico estabelecido em termos constitucionais, e aqui para a nossa Constituição, nós temos uma Constituição prolixa, ou seja, muito extensa, ela não tem um conteúdo eminentemente constitucional, o que significa dizer, ela tem normas infraconstitucionais que não são da natureza constitucional. Nós temos as regras estabelecidas, principalmente, e aqui vale a pena destacar, na estrutura do Estado, na tripartição do poder, não é? E eu creio, como foi comentado, que o quarto poder não é o Ministério Público. O quarto poder, assim como foi estabelecido na Constituição de 1824, que procurava dar superpoderes a Dom Pedro I, né? Hoje quem está exercendo o quarto poder, não de forma expressa, constitucional, mas de uma forma real, né? Decorrente de uma hermenêutica, de uma interpretação equivocada, mas de uma forma desonesta, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu até achei bem oportuno a preocupação do deputado em ressaltar que não estaria atingindo a democracia com determinado comentário. Nós hoje, num programa democrático como esse, que tem o cunho de reflexão social, jurídica, política, enfim, nós temos que ter a cautela de ressaltar, olha, eu não sou contra a democracia. Não, isso aqui é democrático. Eu tenho o direito a criticar qualquer instituição que não esteja cumprindo a lei. Em tese deveria, né? Sim. Na prática a gente não está vivendo esse direito. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo, por exemplo, nós temos temos um jornalista ainda preso, domiciliarmente, que quase morreu dentro da cadeia, por uma ordem ilegal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, num procedimento também igualmente ilegal, que é um inquérito, aspas, do fim do mundo, fecha aspas, que não é competência do Supremo, que o juiz não pode ser presidente de um procedimento investigatório, não pode ser investigador, não pode ser delegado de polícia, não pode ser acusador, não pode ser vítima e não pode ser juiz. Então, o ministro Alexandre de Moraes, neste procedimento, ele reúne todas essas personagens jurídicas, institucionais, que começando pela incompetência absoluta em razão da matéria, né, e até em razão do lugar, por parte do Supremo Tribunal Federal. Então eu creio que nós temos uma Constituição, e concordo com o deputado, que precisa, se não uma nova Constituição, mas uma reforma, para que se diga claramente, aliás, já está dito, só que o presidente da República, que teria a obrigação e o dever de proteger a Constituição, a sociedade e o país do desmando do Supremo, ele foi de uma maneira inteligente, dentro da estratégia política nacional, pela esquerda, utilizando-se do Supremo Tribunal Federal, e isso começou lá atrás, quando o PT, tem que dar os nomes claros, ele integrou na composição do Supremo Tribunal Federal pessoas, ministros com viés ideológico de esquerda, progressista, globalista e ex-advogados do PT, Dias Toffoli, o Edson Fachin, o Lewandowski, enfim, 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje nós sabemos que eles pagaram a fatura para o presidente Lula, né, que estava preso, muito embora, entre aspas, não foi de uma maneira declarada absolvido, mas a anulação do processo em razão de uma incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba e também do ex-juiz Sérgio Moro, são decisões que nos levam a uma manipulação insidiosa de instituições do Estado brasileiro. Vou voltar para a minha colega Lúcia Helena. Lúcia Helena, acho que você tem alguma coisa para endereçar para os convidados, não tem? Ela está me auxiliando nessa entrevista hoje, Lúcia. Quer endereçar alguma questão? Estou sem o teu áudio aqui, Lúcia. Está desligado ou estou com probleminha técnico? Acho que o teu áudio está desligado, Lúcia. Vê aí. Veja se estão ouvindo. Agora está ok, agora está ok.
eu vou pegar o gancho nas próprias frases inicialmente trazidas pelo deputado, e eu acho que para mim fazem sentido, onde eu complemento com a quarta frase, ele colocou 3, né? Em 1924, nós ouvimos um professor baiano, né, José Henrique de Souza, que ele falou que nenhum modelo de governo é ruim. O que é ruim é o caráter dos homens no exercício desse poder. Então, é uma reflexão que a gente pode trazer. Por quê? Se as instituições, cada um legitimamente, cumprirem o papel para o qual, né, nasceram, eu acredito que toda a população do país, nós já nem seríamos um país, nós seríamos uma nação brasileira. Então, as interpretações dadas à própria Constituição já poderiam ser diferenciadas. Por exemplo, o papel de um judiciário, bem de uma maneira bem simples, mas não simplista, seria assim: o judiciário tem que cumprir as leis estabelecidas para o país. Mas por que elas nem sempre são cumpridas? Outra coisa, não seria mais legítimo os representantes, ou pegando do judiciário, porque foi o que saiu até então, serem escolhidos por mérito na própria carreira e não pelos presidentes eleitos, para que não ficassem compromissados com aqueles que os indicaram? Porque ainda o ser humano, ele não consegue separar as coisas. O Sérgio me chamou então para exercer esse papel, olha, foi ele que me indicou. Não! Se alguma coisa é melhor para o país, e quando eu digo país, não estou pensando só em mim, nem no Sérgio que me indicou, tem que ser legitimado. Então, a provocação é exatamente nesse sentido. Será que nós, com essas provocações, a exemplo do movimento do dia 1º de maio, que foi bonito de ver, exatamente o delegado Romano colocou famílias, crianças, avós, estava todo mundo ali. E uma coisa também bacana, mais de 90% estavam de máscaras, que eram recomendados para aglomerações, etc. Tomaram, ou seja, esse cuidado, né? Eu acho, será que não está na hora de nós provocar, mas levando sugestões para esses pontos? Eu aprendi ao longo da minha carreira corporativa que você nunca deve dizer assim: isso não está bom, isso não está legal. Ao contrário, você tem tempo para me ouvir? Eu tenho algumas sugestões que eu queria compartilhar com você. E daí, sim ou não, e vamos mudar, e pode ser não a ideia que eu estou levando, não a ideia que outro está trazendo, mas uma terceira ou quarta coisa. Isso eu vejo que é democrático, enquanto nós ainda não estabelecermos um regime superior à democracia, que logo, logo também está por vir. Deputado? Deputado, me ouve bem? Estou ouvindo bem. Está no ar aí. Deputado, nós falamos agora há pouco dessa questão do nosso regime democrático, dessas invasões de competências, e todo esse processo que ocorre em razão das indicações. Quando o Poder Executivo indica membros do Supremo, de alguma forma já está no nascimento do processo, já acho que uma invasão, né, de competência, e talvez aí, eu chamo isso de puxadinho institucional, né? Quando o presidente indica o ministro e começa a criar esse tipo de vínculo. Na sua visão como parlamentar, o senhor também entende que é preciso rever esse critério de nomeação dos ministros do Supremo? Afirmativo. Eu vou dividir a fala de novo em 3 partes. A primeira, é preciso sim uma revisão dos critérios e da classificação para a escolha. O modelo atual definitivamente não funciona, porque fica claro que há vínculo de interesses, que há interesses compartilhados, que existem respostas de gratidão, ou que aquela pessoa se sente na obrigação, ou que ela foi colocada ali por este ou por aquele interesse, de forma que seria muito mais profissional se nós criássemos um outro modelo de escolha. O Conselho Nacional de Justiça e outros grandes juristas já têm pensado nisso, que poderia ser desde uma carreira, plano de carreira que levasse a pessoa até lá. As Forças Armadas têm um processo de seleção onde não é
por acaso que a pessoa chega a general, é por mérito, é por cumprir as etapas da carreira, é uma opção. A segunda opção seria um sistema de votação perigoso, mas já foi ventilado. E o terceiro modelo, talvez, a análise currículo, ou, enfim, eles estão estudando aí várias linhas que possam levar pessoas até o Supremo Tribunal Federal. O nome também não é feliz, essa é a segunda análise. Nos Estados Unidos chama-se Suprema Corte. Na maioria dos países do mundo, eles chamam de Corte Constitucional, porque, na verdade, o grande papel do Tribunal Supremo da Nação é a defesa da Constituição. Ponto. Né? É verificar se todas as esferas judiciais, jurídicas do Brasil foram atendidas de acordo com a Constituição. É dirimir dúvidas e interpretar, através de um sistema colegiado, se a Constituição está valendo. E esse é o principal ponto do atual Supremo Tribunal Federal, né, onde ele não cumpre esse papel constitucional de defender a Constituição. Pelo contrário, ele vilipendia, ele ofende, ele agride, e o tempo todo ele desrespeita a nossa Constituição. O povo já não é mais ignorante. Graças às mídias compartilhadas, graças ao novo estado de consciência que já paira no Brasil, a população, mesmo os mais simples, eu me considero um deles, porque venho aí da roça, o homem da roça olha assim e diz assim, isso não está certo, né, doutor? Tem algo errado aí, né? Esse trem aí não vai bem, não. Quer dizer, na sua simplicidade, aquela intuição popular diz, tem algo errado com esse tal de Tribunal Superior ou de Supremo Tribunal Federal. Deputado, inclusive mudar o seu nome. Deputado, em cima disso, eu quero só esticar um pouquinho esse assunto, porque eu cheguei a publicar algumas opiniões a respeito do que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Obviamente, todos nós aqui acredito que concordem que ele exagerou, extrapolou nos termos utilizados, mas na sequência disso, foi absurda a forma como ele foi preso, da forma que foi pelo Supremo Tribunal Federal, quando o Legislativo, a Câmara dos Deputados, tem todos os instrumentos para punir, inclusive processar, expulsar o deputado, cassar o mandato através da Comissão de Ética, enfim, a Câmara, o Poder Legislativo detém os poderes para reprimir e para punir um parlamentar que fere o decoro. E mais uma vez, né, acho que foi uma das coisas mais absurdas que eu vi nos meus 49 anos de idade. E não aconteceu nada. Na verdade, o deputado ficou preso. Não sei nem se já foi solto, está preso até hoje. Absurdo o que aconteceu. Então, quando esse tipo de coisa acontece, aí eu volto aqui usando as palavras do Romano. De certa forma, a ruptura já ocorreu, né? Parece que a coisa virou bagunça mesmo. Eu queria até puxar um pouquinho, eu sei que é delicado para um parlamentar falar disso, mas a gente está aqui nesse espaço tentando levar um pouquinho de informação para as pessoas, né? A gente quer que esse programa cumpra um papel pedagógico também. O cidadão comum que de repente não está familiarizado com esses assuntos do direito, da política, por que é que um juiz do Supremo Tribunal Federal jamais poderia ter feito o que fez e ter mandado para a cadeia um deputado dessa maneira monocrática, dessa maneira, me foge o termo agora, basicamente ele foi um imperador ali, né? Está condenado à cadeia. Monocrática, né? Foi errado, eu saio em defesa do deputado Daniel Silveira, policial raiz que teve à frente do combate ao crime organizado. Ele viveu na pele todas as incoerências do sistema. É importante ressaltar que foi eleito por uma parcela significativa da população que acredita e que quer que ele represente os anseios daquele grupo que o elegeu. Então ele estava dando uma resposta ao seu eleitor que diz o seguinte: olha, eu te pus aí, deputado Daniel Silveira, para você falar o que eu penso. Tá? E ele fez o papel dele de representar o seu eleitor. Houve sim invasão de competência, a Constituição é muito clara,
que executivo é executivo, legislativo é legislativo, judiciário é judiciário. Quem deveria julgá-lo é o Conselho de Ética do Congresso Nacional, se houve ou não extrapolação, se ele não usou o fórum adequado, que no caso foram as redes sociais, ele não estava em plenário manifestando sua opinião. Esse foi um item técnico do qual se pautou o ministro do Supremo. Ele estava, aspas, fora do seu exercício parlamentar numa rede, por isso flagrante, né, segundo a argumentação. Mas ele estava no exercício do seu mandato, dizendo o que ele pensa, com o seu fórum, que lhe dá prerrogativas de falar o que ele pensa, de maneira que não foi correta, na minha maneira de entender, a atitude. Ela extrapolou sim, e digo mais, não foi bom o comportamento do Congresso Nacional, que deveria ter protegido o seu membro e ter dito, olha, você, STF, não põe a mão aqui, porque nós somos donos da nossa casa. Mas, por interesses escusos e inconfessáveis, espúrios e outros interesses daquele Congresso, né, que possivelmente tem interesses lá no STF também, houve uma certa troca de interesses e então puniram o deputado de uma forma que causa um precedente perigoso para o Brasil. Muito perigoso. Foi um dia triste. Quando eu fiz a minha publicação, eu coloquei, né? A gente não sabe onde vai parar. E aí vem aquela questão, na contextualização, eu coloquei aqui o artigo 147, que você até me corrigiu, né? 137, tem 142. E esses instrumentos de intervenção, a gente falou um ano atrás da pandemia, que para os governadores e prefeitos estarem decretando lockdowns, fechamentos, estarem cerceando liberdades individuais, era necessário a decretação de estado de sítio. Sim. Para que os governadores pudessem, de alguma forma, estabelecer algum tipo de medida, né, restringindo liberdades. Isso não foi feito, ou seja, foram sequências de atos abusivos, e agora a população está cobrando do governo central atitudes mais firmes para garantir essas liberdades individuais. Do ponto de vista jurídico, como é que você está vendo tudo isso? Bom, primeiro que isso surgiu na decisão de 15 de abril de 2020 no Supremo Tribunal Federal, decisão na qual eles reconheceram a competência concorrente para estados e municípios e a União, né, realizarem a gestão da calamidade pública e das medidas necessárias. Só que houve uma confusão na interpretação ou má-fé, né, na execução dessa decisão do Supremo, em que não há uma palavra dentro da extensão dessa decisão que outorgou a estados e municípios a possibilidade de uma discricionariedade ilimitada e restrita, né? O que significa dizer, não havia naquela decisão do Supremo, ao reconhecer a competência concorrente, que estados e municípios pudessem extrapolar as suas competências e muito menos, e pior, a Constituição Federal no seu artigo 5º, que traça várias seguranças que são invioláveis, justamente para proteger o cidadão e a sociedade de uma eventual mudança do regime ou de uma mudança de temperamento, ou seja lá o que for, para violar esses direitos estabelecidos que são intocáveis. Só que governadores e prefeitos não só tocaram, violaram e o que é pior, com a anuência do Supremo Tribunal Federal. Então, o grande problema, e como eu afirmo categoricamente, como operador do direito, que já houve o rompimento institucional, porque o Supremo Tribunal Federal, e aquilo, é o Supremo que é o autor das decisões, e sufragado pelo Supremo, muitos governadores e prefeitos violaram sistematicamente, sob o falso argumento da proteção da vida, né, direitos de locomoção, de ir e vir. Por exemplo, Santos, o prefeito não tem competência sobre a praia. Desde o ano passado, desde março, ele proibiu, né, na maioria do tempo, o acesso e a utilização da praia, seja terra ou seja mar, que são bens públicos da União. Artigo 134. Não tem a competência, não há naquele decreto, e muito menos naquele argumento na época em que
o município, quando houve uma transação, um entendimento que ele faria a gestão das praias, não houve transferência de propriedade. Enfim, então, o rompimento da instituição, ou das instituições, já houve, em razão do desrespeito a princípios constitucionais, que é uma sucessão tão grande de violações de princípios, o princípio da autonomia, o princípio da independência dos poderes. Então, quem é violador hoje são os ministros supremos. Agora, quem é que fiscaliza ou quem é que pune os abusos de autoridade, que é o que se trata por parte dos ministros supremos? Os ministros supremos tiveram esposas, familiares investigados pela Receita Federal e muitos ministros determinaram a interrupção. Só para dar mais um exemplo, além de tantas outras decisões do senhor ministro Gilmar Mendes, do senhor ministro Dias Toffoli, do senhor ministro Lewandowski, enfim, é uma sucessão de decisões que demonstram que a gente precisa efetivamente colocar o Brasil aí numa reforma imediata. Complicadíssimo. Lúcia. Olha, eu queria, Lúcia, com licença, só queria emendar aí o parecer do delegado Romano. Fiquei muito feliz, ele fez uma colocação que o Brasil precisa refletir. Quem é que supervisiona a atuação do Supremo Tribunal Federal? Mas ele tem resposta, porque a Constituição previu isso. São duas esferas. A primeira é o Senado. O Senado tem competência para mudar. Só que, se o Senado tem algum vínculo, atividade espúria, ou usando o linguajar popular, o rabo preso por alguma razão com algum ministro, ele passa a ser um ente institucional não confiável. Senado. O segundo, a Polícia Federal, quando vai investigar os ilícitos que aquele tribunal, porventura, poderia ter cometido. Né? Mas perceba que, no Brasil, essas instituições ainda não estão maduras para atuar dessa forma. Hoje, a melhor posição deveria ser a do Senado, contra os abusos do Supremo. Se o Senado quisesse, democraticamente, legalmente e de acordo com a Constituição, ele afastaria um ministro. Bastava tomar um ministro, tomar um susto desse, que os demais iriam prestar atenção antes de tomar as decisões erradas, equivocadas e impopulares que tem tomado. Deputado, isso está na pauta, não do programa de hoje, porque a gente está preparando essa pauta para discutir com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, justamente sobre o papel do Senado na fiscalização do STF. E a nossa plataforma aqui, eu até conto com a ajuda da Lúcia e vice-versa, né, para a gente conseguir levantar essa bandeira de que nas eleições do ano que vem a gente possa realmente ter uma renovação do Senado com senadores comprometidos com essa agenda, né? Ou seja, de resgatar ou de fazer valer o poder do Senado para fiscalizar os abusos que o Romano acabou de colocar aqui. Independentemente aí de opiniões, o Senado tem que cumprir esse papel. A gente pretende pautar essa discussão, explicar melhor para as pessoas a importância disso, a importância de escolher o senador na próxima eleição. Temos eleições no ano que vem. E aí eu quero deixar até o convite antecipado para o senhor participar conosco desse programa quando a gente tiver a confirmação do deputado Luiz Felipe. Acho que vai ser um debate bastante rico. Lúcia, você quer falar a respeito disso? Quer terminar? O deputado quer terminar a sua... Não, dizer que eu tenho um alinhamento muito grande com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sem dúvida, uma grande escolha para o programa. A ideia, inclusive, é falar um pouquinho sobre democracia, anarquia e aristocracia, né? Que acho que acho que a nossa democracia ficou prejudicada, talvez muito porque o papel da nossa aristocracia foi prejudicado pela ocupação das oligarquias. As oligarquias ocuparam o espaço, né, dos nossos aristocratas e acabaram criando essas distorções todas. Quer falar disso, Lúcia? Eu quero fazer uma outra provocação, né? Se nós estamos falando em avanços, será que não está na hora do Brasil sair da Idade Média para a Idade da Mídia? O que eu quero falar com isso, né? Idade da Mídia.
Será que não está na hora de nós criarmos? Hoje os nomes plataformas digitais, tecnológica, portal, não importa o nome. Mas será que não está na hora de nós provocarmos o desenvolvimento de algo que seria uma ágora, já que nós estamos falando de democracia grega e etc., uma ágora digital, onde nós já começássemos através desse portal. Eu prefiro a palavra portal, significa aquilo que dá oportunidade das pessoas se posicionarem legitimamente, né, beneficamente. Será que não está na hora de nós criarmos isso, já que está tão próximo o 2022? Nós já estamos indo para o 5º mês do 2021 e esse segundo semestre vai passar papum, né, como nós falamos. Será que não está na hora de nós provocarmos essa ágora digital? Posso falar? Claro. Romano. Eu queria fazer uma observação em cima desse ponto que a professora Lucilena coloca aqui. Nós já temos, pelo menos, a não ser que ela queira criar a ágora, que era o recinto público na Grécia Antiga, onde nasceu a democracia, em que os gregos, né, os atenienses, eles, somente os cidadãos, né, que nem todos eram cidadãos, mesmo na Grécia também nós não tínhamos todas as pessoas da sociedade legitimadas para votar. Mas na ágora todos votavam, né, pelo menos quem era cidadão. Eles votavam. Vai ter algum problema, eu até concordo com ela, nós já temos alguma coisa. O Twitter, por exemplo, né, ele é uma forma de manifestação. Veja o simbolismo que você falou agora, nós estamos no protagonismo cidadão. Muita gente às vezes não se atenta ao simbolismo dessas palavras, mas por favor, continue. Então, o que a professora Helena diz, a não ser que seja uma ágora pública, né, em que o dono, isso é importante também, nós temos só uma agência que é dona do Twitter, do Google, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Quando o rapaz lá americano ele quer, ele simplesmente bloqueia. Quando ele não quer... E determinado, e veja bem, outro aspecto perigosíssimo, conforme o comentário, ou a demanda, ou a personagem, né, aí sim a pessoa pode comentar ou não. Então, eu concordo com a professora Lucilena, essa ágora, mas desde que fosse pública, não é? E que, se for para votação ou ir além de manifestações, eu creio que a gente vai ter um problema com relação quantitativo, não é? Nós vamos ver quais são os instrumentos reguladores, né, para podermos avaliar, e se o objetivo for, ao final, um plebiscito eletrônico, eu até acho que é uma boa ideia, mas desde que a gente tenha a legitimidade de ter uma conferência real das votações da Ágora. Eu acho que nesse sentido a gente está caminhando até para outras plataformas de streaming independente, né, porque isso se mostrou um problema que nós estamos enfrentando hoje, com excesso de poder na mão de alguns grupos, a gente chama das Big Techs, né? Sim. As grandes corporações que detêm a tecnologia da informação e estão cancelando um monte de gente aí, é o que o Romano acabou de falar. Tá? 1 ou 2 pessoas decidem quem vai ser cancelado ou não, e isso é um grande risco para a democracia no mundo inteiro, em âmbito mundial, né? Então a gente está tendo concentração de poder. Nós estamos indo para o final, para que todo mundo possa comentar isso daí. Eu queria o comentário dos 3, começando pelo deputado, se nós somos vítimas ou se nós somos algozes desse processo. Porque, na verdade, eu sou um que ficou bastante entusiasmado, fiquei feliz, independentemente de preferências políticas, a gente vê pela primeira vez a população indo para a rua, sem quebrar nada, sem violência, para defender um mandatário no exercício do cargo, é algo realmente emblemático, é algo que a gente precisa reconhecer, né? Pessoas, cidadãos de bem, trabalhadores, empresários, com as suas famílias na rua, defendendo legitimamente um mandatário no exercício do cargo. É algo emblemático, é algo para se refletir. Mas, ainda na esteira dessa análise, nós estamos sendo mais vítimas ou algozes das nossas próprias decisões? Olha, eu vou aproveitar a deixa da professora Lúcia e citar o nosso querido professor baiano Henrique José de Souza. Ele dizia que o Brasil é o país do Avatar, a nação do Evangelho, o celeiro do mundo, o berço de uma nova civilização.
esse professor e seus discípulos acreditavam que o Brasil, de direito de fato, teria o direito de ser o protagonista de uma nova era. Nesta linha espiritualista, que eu acredito, as pessoas terão que aumentar, subir, elevar o seu estado de consciência. Perfeito. Então nós já estamos saindo do papel de vítima, da qual fomos, né? E aí eu faço de novo aquela metáfora com as faixas etárias, né? Onde o pai tinha que dar um pito e prender o filho em casa, e agora o pai já está velho, o pai já não manda mais, e você tem que andar pelas suas próprias pernas. Nós estamos aí nessa transição. Eu acredito que o Brasil, através de cada uma das suas pessoas, dos seus cidadãos, vai assumir um estado de consciência que ele vai ser protagonista, ou seja, ele está escolhendo o caminho e vai pagar o preço por ele, de uma forma cada vez mais consciente. Ou seja, nós estamos diante de um grande desafio, que é o de fazer essa ferramenta democrática tomar o viés do bem. Bem colocado, aliás, eu faço lembrar, além dessa frase que a professora Lúcia lembrou, né? Todos os partidos políticos e todas as formas de governo são boas, depende do caráter e das intenções do governante. E eu lembro mais uma, né? Quando quiseram colocar esse professor em xeque, disseram para ele: professor, o que o senhor acha do regime comunista ou do regime socialista? Era uma pegadinha, né? Ele falou assim: eu acho que o Brasil tem que criar o seu próprio regime, a sua própria forma de governo, sem copiar ninguém. Ou seja, eu acho que nós estamos caminhando para essa construção de um novo modelo. É ideológico, né? Pode ser até utópico, mas é um sonho. E eu termino com uma frase dele, aliás, duas, né? A esperança da colheita reside na semente. Então, nós estamos aqui no seu programa, por exemplo, mais uma vez, plantando sementes do bem, que vão dar bons frutos. As manifestações do dia 1º de maio foram sementes do bem, que vão dar bons frutos. O Brasil está semeando coisas boas, e o bem sempre venceu o mal. Em toda a história da humanidade, o bem sempre venceu o mal. E quando eu perguntei para o mestre uma vez, ele respondeu: é porque o mal por si só se destrói. E nós estamos vendo isso acontecer de certa forma. E eu finalizo com uma outra, segunda frase que eu prometi dele, que é realizar através do caráter e da cultura. A cultura está vindo pela mídia, né? Assim, a gente nunca teve tanto acesso à informação. Então o nível cultural da população sobe no sentido maior da palavra. E caráter é uma coisa que o povo brasileiro ou vai aprender pelo bem, pelo amor ou pelo rigor. E vamos torcer para que seja pelo amor. Foi muito bem respondido. Eu posso dizer até, posso reforçar que tanto eu quanto a Lúcia somos adeptos dessa filosofia e procuramos usar esse espaço para colaborar de alguma forma com a construção dessa cultura e com a lapidação do caráter. Não que a gente seja, né, os donos da verdade, mas cada um tem a sua contribuição nesse processo, né? Né, Lúcia? Exatamente, né? Eu gosto de pegar assim os ganchos para dar a continuidade no que vem sendo falado, né? Quando se fala em cultura, nós estamos dizendo e aumentar o patamar de consciência da nossa população, nós estamos falando numa educação política, mas não na linguagem do politiquês, que é muito importante levar essa educação para a nossa população. Esse programa, quando nós criamos, já é um dos objetivos, traduzir para a população também da Baixada Santista, né? E aí eu digo, nem vítima, nem algoz, porque eu não me sinto vitimizada por isso, porque eu preciso protagonizar ações, e muito menos algoz, que quem não sabe o que é algoz é o carrasco, aquele que determina quem é vida ou morte. Não, não, não. Nós estamos aqui para um novo momento. Então eu acho que esse papel, o verbo do momento e cada vez mais é o protagonizar, fazer diferente. E nessa esfera política tem tudo a ser realizado. Dentro do bem, do bom e do belo.
Eu fiz essa provocação de propósito e vi que vocês realmente corresponderam à altura, à expectativa. Você vai nessa linha, Romano? Nós não somos nem vítima nem algozes, somos... Eu vou pedir permissão, porque eu não estou tão otimista quanto meus companheiros aqui, o professor Lucilena e o deputado Castelo Branco. O Brasil politicamente vive um momento muito delicado. Eu creio que o regime corre um risco seríssimo de inversão. Vejo que o movimento de esquerda, o dito progressismo globalista, ele tem uma força mundial que está retomando, principalmente com os grandes bilionários. Existe um movimento por detrás de tudo isso, que é inverter o sistema das sociedades no mundo inteiro, das democracias como estão, trazerem um novo modelo que não é pautado na liberdade de ir e vir, que não é pautado na liberdade de expressão, de contestar, de reclamar. Eu vejo com muita preocupação esse movimento que é sério, é profissional e, diferentemente do que nós vimos no dia 1º, não é pacífico. Ele é violento e coloca em risco toda uma história de evolução social e da civilização propriamente dita. Eu tenho muita simpatia por algumas falas do Luiz Felipe, que nós comentamos aqui agora, que ele sempre costuma dizer o seguinte, né? É papel fundamental numa sociedade democrática, num país desenvolvido, limitar os poderes do Estado para garantir as liberdades das pessoas, né? Então, essa limitação do poder do Estado, que é muito, nós sabemos, o poder do Estado é muito forte, é um poder absurdo sobre as nossas cabeças, então a gente tem que limitar esse poder para garantir a liberdade. Eu gostaria de chamar aqui no vídeo, então, o deputado Castelo Branco, para poder me despedir dele lendo um pouquinho do currículo dele. Queria colocar ele na tela, por favor. Está aí o deputado, o capitão Oscar Castelo Branco, né? Oscar Castelo Branco de Luca, que é natural de São Paulo, família de militares há muitas gerações, graduado em Engenharia, Comunicações pela Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Também se graduou em Pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou várias especializações em orientação educacional, pós-graduação em Psicopedagogia, Supervisão Escolar. Possui mestrado em estratégias militares, além de outros cursos de especialização e extensão na área de educação. Como militar, ele participou das Forças de Paz da ONU na Guerra da Bósnia e foi eleito com 38 mil votos no pleito de 2018 pelo PSL. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Espero poder contar com a sua participação em próximas oportunidades. Assim será. A honra foi minha, viu? Até a próxima. Obrigado, deputado. E no outro vídeo, a Lucilena Cordeiro, que é a nossa colega, a nossa companheira aqui de apresentação aqui no programa. Ela que é palestrante comportamental, consultora organizacional, mestre em administração, educação e comunicação, coach, educadora em programas de pós-graduação e MBA, é fundadora, colunista e apresentadora do Protagonismo Cidadão. Lúcia, obrigado. Até a próxima semana, viu? Gratidão. Muito ainda a trazer e a acrescentar, né, que esse é o grande propósito de todos nós, nos colocarmos a serviço de um bem maior. Gratidão. Logo, logo a Lúcia vai ter o programa só dela, chamado Diálogos 2030. A Lúcia, que é futurista, vai falar do futuro nesse programa. E aqui no estúdio o delegado Romano, que também é professor de Direito, delegado de Polícia. Eu fui candidato a prefeito. O Romano é um pensador, um ativista. Obrigado, Romano, mais uma vez pela tua presença. Eu agradeço a confiança e o prestígio de estar aqui com você, debatendo com pessoas tão ilustres e que nossos ouvintes e telespectadores oportunamente possam também analisar, refletir e contribuir com essas proposições que nós colocamos aqui. É isso aí, gente. E a você que mais uma vez nos acompanhou nessa jornada, a gente agradece, pede para que você faça inscrição no canal, no YouTube, ou curta no Facebook, no Instagram. E se gostou desse programa, divulgue aos seus amigos, e a sua participação é muito importante. Dito isso, eu me despeço agradecendo mais uma vez e até a próxima semana.